Pensava em servir a Santa Avó Rosa, como na verdade precisava, mas por consequências da vida este dia nunca chegava. Olhando para esta geração e vendo a sua situação, senti na minha alma o desejo de ajudar a Deus a levar para muitos a sua salvação, sabendo que Jesus é o príncipe da vida. Pedi a Ele que retirasse o obstáculo que me atrapalhava, e no decorrer de alguns meses estava eu fazendo o que há muito tempo pensava. Por esta grande bênção agradeço com amor a Santa Avó Rosa, Espírito Consolador. Agradeço também ao seu sucessor, pois juntamente com ela muito me ajudou. Agora só peço a Deus e ao seu divino Espírito Santo que me ajude a ser fiel em tudo aquilo que Jesus me concedeu, em tudo
Jesus me concedeu. Em tudo aquilo que Jesus me concedeu. Neste momento, a todos apresento os meus cumprimentos, desejando-lhes que a bênção de nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, o nosso Mestre e Salvador, de nossa Mãe, a Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do profeta Irmão Aldo, recaia sobre a cada um de nós. Irmãos, este momento é um momento que Deus nos dá, Deus nos concede, para podermos expressar a Ele nosso louvor, a nossa adoração e para aprimorar nossos conhecimentos. É interessante que quando ele estava para conversar com o profeta Moisés, ele disse assim: Moisés, tira as suas alparcas, a sua sandália, porque o lugar que vós está é santo. Então, irmãos, observe que Moisés, o profeta Moisés, ele obedeceu a Deus. E tudo isso facilitou para que ele ouvisse a mensagem de Deus naquele momento, que traria a oportunidade àquelas pessoas que estavam sofrendo no Egito. Facilitou para que eles libertassem essas pessoas. E nós, irmãos, hoje estamos na casa de Deus. Precisamos deixar tudo que é de problema para lá. Pensamentos que não tem nada a ver com a reunião, coisas que vai atrapalhar a sua pessoa receber a graça do reino dos céus, para lá. E nisso, com certeza, quando deixamos os problemas e se envolvemos na reunião, também temos as condições de receber as palavras do reino dos céus para levar a liberdade a muitos corações por meio de nossos bons exemplos. Precisamos sentir a felicidade por fazer parte desta obra. E nisso, com certeza, teremos a maior felicidade e alegria também de poder hoje estar aqui. O rei Davi, quando ele recebeu um convite, ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E hoje nós já estamos na casa de Deus, então a nossa alegria precisa ser imensa, irmãos, por podermos hoje estar aqui presente, tanto para receber as palavras do reino dos céus, como também para demonstrar o nosso louvor e adoração a todo o poder celestial. Para darmos início à nossa santa reunião, convido aqueles que tenham condições para que se coloquem em pé. Nós iremos orar, todos em sentido de reverência. Pai nosso que está nos céus, glorificado seja o teu santo nome, o nome de Jesus, nosso Senhor, bendito Salvador. De nossa Mãe, a Virgem Maria Santíssima, Mãe tão piedosa, bondosa, maravilhosa. O nome da nossa Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador da promessa de Jesus, que Ele formou nos dias de hoje para resgatar almas para o reino dos céus. Expressamos louvor ao nosso santo irmão Aldo, santo pastor, também de sua promessa. E aqui está o seu povo, o rebanho de sua promessa. Ó Jesus bendito, ó Pai Todo-Poderoso, receba toda a nossa adoração, que prossegue do profundo de nosso coração. É uma grande alegria poder fazer parte desta obra, ó Pai, porque sabemos que o Senhor tem feito para o nosso desenvolvimento, a nossa compreensão sobre o reino dos céus, e por isso que estamos reunidos, para receber suas palavras. E temos o conhecimento que tem dado todo o poder e autoridade à nossa Santa Vó Rosa, ao nosso santo e querido irmão Aldo, para nos dirigir, para nos guiar ao teu reino de glória. Por isso, Santa Vó Rosa, neste momento, peço à Senhora, juntamente com o profeta irmão Aldo, para que
dirija todo o ato desta reunião, a fim de podermos ter uma reunião agradável, uma reunião aconchegante, que venha trazer a nós o entendimento para podermos ser filhos obedientes e aqui uma luz a brilhar. Na certeza que já está tomando conta de todo o ato da mesma, vó querida e profeta irmão Aldo, nossos agradecimentos também à nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Senhor, ao Espírito Santo e a todo o poder celestial. Amém. Iremos cantar o hino de número 1, Igreja Forte. Amém.
por Jesus nosso Senhor, pela Santa Rosa, nossa Santa poderosa, Espírito Consolador, por Maria Santíssima e profetas do passado, pelos santos apóstolos que estão ao nosso lado, por todos os santos e anjos de Deus que estão nesta igreja, que é nesta terra um pedaço do céu. Todo esse poder nosso Pai conceder à Santa Rosa, pois ela soube merecer. Poder para salvar, para moralizar, para abençoar, para santificar. Poder que é o segredo da nossa felicidade, porque a Santa Voz é quem nos dá as vitórias e a prosperidade.
sempre estarmos atentos nas mensagens do Santo e querido primaz.
igreja. A felicidade está a dominar o coração do humilde, que a ela venha se entregar, para que esqueça o mundo e possa feliz viver. Creia
belíssimas mensagens, estimados irmãos. E agora nós prosseguiremos com a mensagem que fala do incentivo do irmão Aldo ao seu tempo, ao ministério do coral e de obreiros. Ao ministério do coral. Prezados irmãos e irmãs, regentes, coristas e músicos, o ministério do coral é um trabalho de grande significado para o reino dos céus e para a Igreja Apostólica. Todos os que dele participam devem ter muito interesse em servir a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo no ministério do cântico e da música, inclusive porque nos ajudam a salvar almas e a santificar o nosso povo através da mensagem cantada ou tocada. Saiba que o seu ministério não tem por objetivo apenas o nosso povo, mas se destina a louvar a Deus e a todos os seus santos. É um ministério dedicado à glória deles e do reino dos céus. Assim é importante que todo regente, corista ou músico tenham e demonstrem muito interesse pelo trabalho do coral, inclusive que façam todo o esforço para comparecer aos ensaios e às apresentações, pois a sua presença é muito valiosa. Se apresente em ordem com relação à disciplina, evite ficar andando ou conversando durante as reuniões, não utilizem celulares para comunicação instantânea durante o ensaio e em nossas reuniões. Respeite uns aos outros, sejam perdoadores e colaborem para que o amor, a paz e a união seja um exemplo deste ministério para a igreja. Procure ajudar os regentes, eles dependem dos irmãos e das irmãs para as atividades do coral e para as apresentações das reuniões. Da mesma forma, os regentes devem respeitar e serem amáveis com seus coristas e músicos, incentivando o trabalho em equipe e formando realmente um corpo só entre todos com o desejo de servir a Deus e a seus santos. Ao ministério de obreiro. Prezados irmãos e irmãs que servem a Igreja Apostólica no ministério de diáconos e diaconisas, a sua pessoa e o seu trabalho são de grande valor para a nossa Santa Igreja. Sua presença nas atividades de seu ministério é necessária para o bom andamento de nosso trabalho. Faça o seu esforço para comparecer às reuniões no horário estipulado, a fim de que possam ser escalados pelos pastores, ou seja, pelo menos 1 hora antes do início das reuniões. Os que estiverem escalados na porta devem chegar quando abrir a porta, ou seja, 1h30 antes do início da reunião. A igreja depende do seu esforço e da sua boa vontade em servir a Jesus e a Santa Vó Rosa. Os nossos templos precisam estar bem preparados para as reuniões, daí pedir que se esforce para ajudar e zelar pela limpeza e arrumação das instalações da igreja. Quanto mais obreiros comparecem, será melhor para todos, pois a distribuição das tarefas não sobrecarregará os poucos que estiverem presentes. As irmãs e os irmãos coristas também podem ajudar no trabalho de limpeza e de arrumação do templo. A sua ajuda é bem-vinda e muito valiosa. Santa Vó Rosa fica muito contente quando se interessam por esse trabalho da nossa igreja, pois demonstra o amor que temos para esta obra. Pedimos aos obreiros que não façam rodinhas e nem fiquem conversando durante as reuniões, seja no templo, anexos, bebedouros, banheiros ou na porta de entrada, mas sejam atentos ao compromisso de servir a igreja, sejam pacientes com o nosso povo, não exortem a ninguém. Se for preciso, passe o assunto para o pastor responsável daquela reunião. Os obreiros e os membros do coral devem ser um exemplo para a igreja em todos os sentidos, no amor, no respeito, na reverência e principalmente na sua apresentação pessoal, dentro da disciplina apostólica. Assim conclui esta mensagem o Santo Irmão Aldo, ao seu tempo entre nós. Eu, irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, Jesus e a Virgem Maria Santíssima, esperamos contar com o esforço e a dedicação dos regentes, coristas, músicos e dos obreiros, diaconisas, diáconos e pastores,
para o bom andamento do trabalho que realizam para a nossa amada igreja, e para que esse trabalho seja agradável a Deus e a todos os seus santos, e também para os nossos irmãos apostólicos e para aqueles que nos visitam. Havendo esta dedicação, nós poderemos abençoá-los e ajudá-los ainda mais. Também fazemos um apelo para nossos irmãos e irmãs que desejarem servir no Ministério de Obreiros, que procurem o pastor responsável da reunião e preenchem o formulário de pedido de nomeação ao ministério. Irmãos, aí está a mensagem que incentiva a lutar pelo que é precioso, pelo que nós recebemos, pelo que Deus, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Maldo nos concedeu. Quanto o ministério do coral, que é de cantar e agradar o nosso coração, fortalecer o nosso espírito e louvar a todo o poder celestial. Tenho certeza, irmãos, que quando existe perfeita união, comunhão com o reino dos céus, os santos e anjos se fazem presente em nosso meio, nos abençoa e aprecia o nosso trabalho, seja no trabalho do coral, seja no trabalho de obreiros, pastores, e assim facilita também para abençoar os nossos membros e fazer com que aqueles que não conseguirem entender, venham entender. Quanto aos nossos visitantes, também se sente confortável em meio a um povo unido, ao meio a um povo dedicado, ao meio a um povo que tem em seu coração uma boa conduta. Então nós precisamos estar sempre se esforçando para crescermos, para evoluirmos em todos os pontos da vida, mas principalmente na parte espiritual, porque é isso que permanece, irmãos. É isso que tem uma duração eterna, ainda que somos muito levados pelas coisas materiais, porque enxergamos, porque tocamos aqui, mas nós precisamos saber que além dessas coisas temos a espiritual, que é sentida também pela fé que nós temos em Deus, em nossos santos, que é conquistada também pela nossa fé quando clamamos no momento que nós precisamos. Então, para isso, é preciso que haja união no ministério do coral. Um regente, no momento de ensinar, compreender, né, a capacidade daquela pessoa que está aprendendo, aquela pessoa também que está aprendendo a respeitar os nossos regentes, e assim ambos crescem junto. Tem tudo para que evolua naquele ministério. E nessa união tem uma apresentação maravilhosa para o reino dos céus. Jesus, nosso Senhor, Ele sempre tem incentivado esse respeito, esse amor pelo próximo, aos seus dias aqui nessa terra. Quando você olha para uma pessoa e vê que ela tem dificuldade para compreender, você vê uma forma para ajudar aquela pessoa, dá a mão a ela. Vamos dizer, um regente no ministério, esse ministério glorioso, ajudar um corista, um músico, uma pessoa que está interessada, para que haja ali um desenvolvimento. Também na parte de obreiros, diaconisa, que hora que eu preciso estar na igreja? Quanto antes, irmãos, 1h30 antes de abrir a porta, principalmente os porteiros, as pessoas, os nossos irmãos escalados na mesa. Caso não consiga vir 1h30 antes, venha 1 hora antes. Aqueles que não estão escalados na porta. Aquele que está escalado na porta precisa estar, sim, 1h30 antes para abrir a porta, a fim de recepcionar os nossos irmãos, os nossos visitantes, de uma forma agradável. Ontem meditamos sobre esta mensagem, estou falando de uma forma bem resumida com relação ao assunto, mas zele por esta grande preciosidade que Jesus, nosso Senhor, concedeu com tanto carinho a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, e vamos somar, sempre somar, para que as pessoas que nos veem
compreenda aquilo que nós estamos fazendo. Que nós estamos fazendo para o reino dos céus, não apenas para nós, mas também para todo o poder celestial. Lembrando, irmãos, que o hino tem uma grande influência no sossego, na paz no ser humano. E isso aconteceu na época do rei Davi, quando ele tocava, ele cantava os seus salmos. E isso agradava muitos reis. Tudo consta que naquela época tinha os transtornos das guerras. Ele tocava, ele cantava alguns salmos, como temos um salmo bem conhecido: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E isso alegrava muitos corações. Então é uma missão preciosíssima. Imagine a pessoa naquele sofrimento, naquela angústia, naquela preocupação do que vai acontecer ou deixar de acontecer, e ali aquele toque agradável, divinal, então acalmava aquele espírito. Para mostrar a grandeza desse ministério também, observamos quando o anjo Gabriel, o anjo que desce dos céus avisa aqueles pastores, o anjo que desce do céu avisa aqueles pastores sobre o nascimento de Jesus, e logo vem uma multidão de anjos celestial e diz o quê? Canta como? Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de bens. Então vemos que é um ministério que permanece, que tem adoração, porque é agradável. Agrada a alma de quem canta com amor, com alegria. Agrada a alma daquele que ouve, que recebe as palavras. E agrada também ao reino dos céus. É bem apreciável, irmãos, para Deus nosso Pai. Então, zele desse ministério glorioso. Obreiros apostólicos, sejam fiéis ao seu ministério, justo no cumprimento do mesmo, como a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo tem incentivado, sempre unidos, marchamos com fervor, precisamos unidos caminhar, irmãos, para podermos ser vencedor. O que eu preciso fazer? Vou ajudar o meu colega de ministério a realizar um trabalho que ele não está conseguindo, por exemplo, muitas vezes está tendo dificuldade, vai lá, faz com que ele compreende, ensine, incentive ele. Tem dificuldade nisso? Vamos se unir para que as coisas se tornem mais fáceis, pois a união traz-nos a facilidade de vencermos. Então pense bem e conserve esta grande preciosidade. Agora temos aqui a mensagem que fala sobre o amor. Amai vós uns aos outros. Mandamento de Jesus, nosso Senhor. A missão da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo é promover e incentivar a paz nos corações e ensinar a regra de um bom viver, conforme Jesus ensinou aos seus apóstolos e orientou através da Santa Avó Rosa que fosse ensinado à Igreja Apostólica e que, por sua vez, ela transmitiu ao Santo Irmão Aldo para que o povo apostólico recebesse orientações seguras e perfeitas para viver em santificação, para ser limpo de coração e para alimentar em sua alma os bons sentimentos, a fim de viverem em paz e união com seus irmãos ou irmã na fé. Jesus, o Filho primogênito e unigênito de Deus, veio trazer a paz e a união aos homens e mulheres de boa vontade, conforme Ele mesmo falou aos seus discípulos. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Esta mesma mensagem de paz que Ele continua concedendo através da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e da mensagem que a nossa igreja divulga, a fim de que os bons e humildes de coração vivam em paz, pratiquem o perfeito amor fraternal e sejam unidos a Deus Pai. Passado tantos séculos de sua primeira vinda à Terra, Jesus precisava cumprir a sua promessa e enviar o Espírito Consolador, a fim de restaurar a fé nos corações e também para formar a sua igreja, por meio da qual estaria a sua doutrina e a perfeita maneira de viver de acordo com a vontade do Pai Celeste e a regra de um bom viver.
inclusive para que o amor ao próximo voltasse a ser praticado, como ele ensinou aos seus discípulos, ao afirmar que ele daria a sua vida por amor a eles e em favor da perfeita união entre homens e mulheres de bem, conforme ficou registrado no Evangelho de São João. O meu mandamento é este: amais vós uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Compreendam, estimados irmãos e irmãs, que a doutrina que Jesus ensinou ao seu tempo e que em sua segunda vinda nos transmitiu através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, tem por objetivo formar filhos e filhas para Deus, o Pai Santíssimo. São princípios que levam à prática da perfeita fé, que ensina a viver de maneira justa e agradável ao nosso Deus e Pai, que incentiva o bom trato entre pessoas, a boa educação e a boa convivência com o semelhante, com o seu irmão ou irmã na fé e com a sua família e na sociedade, que aperfeiçoam o discernimento e a sabedoria para prestar ajuda àqueles que necessitam do amparo, do seu carinho e do seu amor. Assim sendo, cultivem essa virtude preciosa em seus corações, amando ao próximo como Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos têm ensinado, a fim de que haja paz entre todos os apostólicos, entre as famílias e entre as convivências de irmãos, obreiros, coristas, músicos e membros, visto que somente assim é que venceremos e seremos um povo forte e muito abençoado. Então, irmãos, uma mensagem que Jesus deixou, interessante, quando Jesus ele estava reunido com os seus discípulos, com os seus apóstolos, que cumpriria essa missão de apóstolo, ele tem incentivado ser grande, ser imenso. Como as pessoas alcançar essa imensidão, essa grandeza? Como, irmãos? Jesus tem ensinado, com a humildade. A pessoa que ela é humilde, ela abre seu coração para as palavras do reino dos céus. Uma pessoa que é arrogante, ela despreza o seu próprio crescimento, o seu próprio desenvolvimento, pois numa correção, ela muitas vezes ignora uma correção de pai, uma correção que é dada com relação à doutrina e disciplina da igreja. E aí, como que ela vai ter o desenvolvimento? Ela está fechada para o crescimento. Seja também na escola. Uma professora vai ali instruir, eu não quero saber. Como que você vai ter conhecimento daquilo? Fica difícil. Ou algo que você está fazendo errado ali na empresa, que acontece, o patrão vai lá, opa, isso está errado. Não quero saber. Como que você vai crescer naquela área, naquela parte que você está fazendo? Então, isso traz consequência para a própria pessoa. Por isso que Jesus, ele disse que precisamos ter humildade. Ele ensinou, incentivou a humildade para que pudéssemos ter a grandeza do reino dos céus. E no momento que ele estava reunido com os seus discípulos e apóstolos, o que ele fez? Ele pegou ali uma bacia com água, uma toalha e começou a lavar os pés dos seus discípulos. E quando chegou em São Pedro, ele fala, mestre, comigo não precisa lavar meus pés. Aí Jesus disse, se eu não lavar seus pés, não vai ter parte comigo. Então Pedro disse, então não lava só os pés, lava as mãos, também a cabeça. Jesus disse, não necessita de ser limpo aquele que já tomou banho, a não ser os pés. E naquele momento, Jesus dá um belo exemplo. Vocês estão vendo? Eu, como mestre, como diz o mestre, lavei seus pés. Que isso aconteça entre vocês. Porque o discípulo, ele não pode ser maior do que o mestre, mas ele pode ser igual ao mestre.
Então, Jesus mostra que nós podemos crescer, nós podemos desenvolver, nós podemos se destacar, mas isso depende de nós, depende do nosso querer, depende do nosso buscar, depende de nós lutarmos para que isso aconteça a cada momento de nossa vida, a cada momento. E naquele momento que ele faz essa referência, o que ele também faz? Ele envia os apóstolos e diz assim: aquele que aceitar a vós, está aceitando a mim, e aquele que aceita a mim, aceita o meu Pai que me enviou. Nesses instantes também ele fala: novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vós ameis. Assim conhecerei que sois meus discípulos. Então, quando nós temos em nosso coração um amor do reino dos céus, nós obedecemos às palavras de Jesus de uma forma tal que se tornamos inabalável, resistente. E se cumpre na nossa vida a palavra de Jesus quando ele fala: aquele que ouve as minhas palavras, a minha doutrina, e não coloca em prática, é como um homem que construiu a sua casa na areia. Ele fala, irmãos, de uma posição, pode ser que ele comece, aquele que ouviu e colocou em prática, mas ele fala com relação a esse assunto: aquele que ouviu minhas palavras e não colocou em prática, esse é como um homem que construiu a sua casa na areia. E vindo vendaval, tempestade, então aquela casa desabou. E o homem que ouve as minhas palavras e coloca em prática, eu vou comparar este homem com o homem que construiu a sua casa na rocha. Veio vendaval, tempestade e nada aconteceu. Então, quando nós ouvimos as palavras de Jesus, que é nos dada por meio da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Maldo nos dias de hoje, nós se tornamos resistentes. Nós não se conformamos com a propagação que existe neste mundo, que não tem nada a ver com o Filho de Deus, não tem uma preocupação com a nossa moral. Quem preocupa com a nossa moral, irmãos, é o reino dos céus. Por isso que Deus enviou Jesus a esta terra, e ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então veja o amor de Deus, irmãos, pelos homens. Deus enviou para nós o seu primogênito para nos salvar, para nos resgatar, para dar uma vida que não se acaba. Mas como nós alcançarmos essa vida? Crendo nas suas palavras, crendo nas suas promessas, que nos dias de hoje, quando nós falamos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando da promessa de Jesus. Eu rogarei ao Pai, e vós dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. De quem nós estamos falando? Do Espírito Consolador, o Espírito da verdade, a Santa Vó Rosa, que veio trazer a nós aquilo que é necessário para confortar nosso espírito, a fim de manter em nosso coração que o verdadeiro amor pelo reino dos céus, porque o amor é o grande mandamento de Jesus, é o grande mandamento de Deus, é o amor. E como precisamos praticar este amor? Irmãos, com a nossa obediência, porque a nossa obediência facilita a caminhada das pessoas. Observa, olha aquela pessoa ali, ó, ela é uma pessoa exemplar, é uma pessoa de Deus. Então o nosso amor, ela precisa estar em todo, desde o nosso vestir, ao nosso comportamento, ao nosso falar, a nossa ação de uma forma total. É isso, irmãos. O que nós iremos fazer pelo nosso próximo, para que ele seja bem-sucedido? Uma pessoa que vem atacar você, ela vai te atacar, ela vai criticar a sua pessoa. O que você vai fazer, irmãos? Qual que é a sua ação perante esses momentos
aonde a pessoa muitas vezes agride a sua com palavras. Você é, como se diz, muitas vezes o seu pai, a sua fé. Qual deve ser a nossa ação? Como Jesus, a Santa Avó Rosa tem nos ensinado. Jesus, ele nos ensina: amai aquele que vos odeia. Irmãos, amai aquele que vos odeia, orai por aquele que vos persegue e vos maltrata. Por que Jesus ele fala isso? Qual que é o significado desta palavra de Jesus? E a Santa Avó Rosa, ela falava, né? As pessoas muitas vezes vêm dar ali uma questão pedrada, nós oferecemos pão às pessoas, porque nós precisamos oferecer o que nós temos no coração. Então são palavras, irmãos, que se identificam muito. E por que Jesus ele incentiva nós a amar aqueles que nos odeiam? Por quê, irmãos? Porque ele quer ver a sua felicidade em todo o tempo. Mantenha a felicidade em todos os momentos, mesmo nos momentos de tempestade, nos momentos de perseguição. Não deixe que alguém tire a tua paz, a tua alegria, a tua felicidade. Não deixe. Então sempre permaneça com amor, porque se você estiver com amor, você está com Deus. Você está com Jesus, você está com a Santa Avó Rosa, você está com o Santo Irmão Aldo. Então permaneça fiel e ofereça aquilo que tem de melhor em seu coração. Porque desde o momento que uma pessoa é atacada por críticas, por outras palavras, irmãos, de ódio, de raiva, e ela muitas vezes revida, ela vai estar com quem? Se ela também está agindo com raiva, se ela está agindo com ódio, ela vai ter a participação de santos e anjos na sua companhia? Ela permanecerá com a paz no coração? Ela permanecerá com alegria e felicidade? Então nós devemos meditar. São palavras que muitas vezes o reino oposto fala assim: mas como que você vai ter que amar aquela pessoa? Amar não é ser participante das coisas que elas fazem, não, irmãos. Não é isso, não. Enquanto as pessoas ela vêm maltratar, nós mostramos que nós somos diferentes. Nós mostramos que somos realmente, continuamos a ser do reino dos céus. Enquanto as pessoas vêm nos oferecer coisas que não são boas, nós mostramos a riqueza que nós temos. É como se uma pessoa estivesse ali oferecendo algo. Vamos materializar para ver como que o ser humano é muito inteligente. Algo que não vai valer nada, só vai trazer na sua vida ali, no ambiente, algo desagradável. Só vai desagradar. Você vai levar para casa isso? Você não leva porque você é muito inteligente. Porque você tem conhecimento. Isso eu estou falando, irmãos, natural, quando se materializamos. Então, aquele ódio que ela te oferece, por que você recebe? Para quê? Que benefício vai trazer para a sua vida? Que isso vai somar para a sua grandeza? Então, nós precisamos meditar, nós precisamos analisar aquilo que está nos oferecendo, seja de uma forma moderada, seja de uma forma bruta, porque que o inimigo ele quer ver o nosso descontrole. Ele quer ver realmente as pessoas revidar. Aí ele fala: olha, uma pessoa da Avó Rosa foi atacada, foi atingida e foi convencida. E aí, é bonito? Olha, mexi com a irmã da igreja apostólica, com o irmão da igreja apostólica, e ficou com uma raivinha. Então, irmãos, fica, como se diz, fica realmente vantajoso para que reino? Para o reino oposto. Agora, quando nós agimos com amor, por aquela pessoa, vai atacando. Eu desejo o bem para você. Eu desejo a felicidade do reino dos céus. E vai mostrando o que você tem de melhor. Eu quero ter o progresso na tua vida. Por que isso? Mas isso contradiz. Por que eu não atacar? Porque eu sou do reino dos céus. Esse aqui é minha defesa. É levar às pessoas aquilo que eu tenho de melhor. Saber que essas pessoas são vítima do inimigo. E eu tenho esse remédio para conceder a ela. Eu posso conceder. Quando eu concedo esse remédio às pessoas que são vítimas do inimigo, eu posso convencer ela, eu posso levar ela a uma meditação. Eu fui atacar uma pessoa da Avó Rosa, e ela realmente foi tão educada comigo, eu fiquei tão sem jeito. Por quê? Irmãos, porque você agiu com o que você tem.
com a tua riqueza, que nós devemos dispensar em momento algum da nossa vida. São palavras que é levada muitas vezes, mas eu tenho que viver assim. É por você, sempre é por você. É por você. Irmãos, o exercício do amor, isso nos fortalece, isso enobrece o nosso coração, porque nós fomos feitos para se destacar, para brilhar, para um ajudar o outro aqui, para amar verdadeiramente, porque o ambiente se torna muito mais agradável quando existe amor, existe respeito, existe ali a compreensão. O ambiente se torna agradável. Então, para que, irmãos, vivermos contrário a esta grandeza do reino dos céus? Como amar? Jesus, quando as pessoas foram perguntar para ele com relação ao mandamento, Senhor, qual que é o mandamento, o maior mandamento? O maior mandamento é este: amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. Então, amar a Deus de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. Então, irmãos, o que eu entendo? Que eu fazendo mal, eu estou amando a Deus? Eu desobedecendo a ordem do reino dos céus, da Santa Vó Rosa, eu estou amando a Deus? Qual que é a vantagem, irmãos, de contrariar o reino dos céus? Uma pessoa, ela pode meditar assim: eu estou olhando uma coisa ruim, isso não tem nada a ver, isso não vai agravar minha alma, isso vai somar para a tua felicidade, para o teu galardão, se não tem nada a ver? Não vai. Deus vai se agradar com tal gesto? Não vai. Então por que esse ensinamento da igreja? É para a sua própria defesa, para não se alimentar de coisas que é inconveniente para o espírito. É como assim, olha, uma pessoa fala assim, ó, isso, não come isso que vai trazer consequência para o seu corpo. A Santa Vó Rosa, filho, não se alimenta de coisas inconvenientes, que isso vai trazer consequência para o seu espírito, para o seu entendimento. Em vez de você ter a clareza para com a obra de Deus, você vai ter interrogação. Você vai se envolver lá e vai começar a apreciar mais lá e ter dúvida da obra de Deus. Então não faça isso. Então sempre é para zelar de você, para que você tenha em seu coração a verdadeira paz. A paz que Jesus veio trazer. Mas só tem esta paz todos aqueles que creem verdadeiramente nele. Creem nos dias de hoje, na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo. Então é isso, irmãos. Depende de nós. Aí ele prossegue. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a si mesmo. O que você quer para a tua vida? O que você quer para a sua vida? O que você quer? Você quer viver em sofrimento? Não quer. Você não quer viver em sofrimento. Então como você vai desejar uma coisa para o seu semelhante? Como que você vai desejar se você não quer aquilo para você? E Jesus, ele foi bem no ponto. Amai as pessoas, amai o seu semelhante como a si mesmo. O que eu não quero para mim? Se coloque na posição daquela pessoa muitas vezes. Por mais que você não está ali, se coloque. Olha, se eu estivesse ali, que jamais eu quero estar, eu queria uma ajuda de motivação. Eu queria uma ajuda, uma orientação para que eu pudesse viver bem, para que eu pudesse ter alegria, para que eu pudesse ter paz. Então se coloque no lugar das pessoas, nos momentos, irmãos, de olhar uma pessoa ali necessitada, dê as mãos daquilo que você pode fazer para aquelas pessoas. Não critiquem. Você gosta de ser criticado? Você gosta de ser rebaixado? Você não gosta. Então nós precisamos observar esses mandamentos que trazem uma grande conscientização. São um mandamento que faz com que nós superamos tal ação. Uma ação muitas vezes de querer humilhar as pessoas, de querer rebaixar as pessoas. Opa, peraí, eu não quero isso para mim, então eu não vou fazer isso. Então eu quero o bem para mim, eu vou fazer o bem para essa pessoa. Então amar
o próximo como a si mesmo. São João ele fala, São João ele diz, aquele que não tem amor não conhece a Deus, porque Deus é amor. O apóstolo São João fala, aquele que não tem amor não conhece a Deus, porque Deus é amor. E a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Mauro, nos tem incentivado constantemente sobre este amor ao reino dos céus. Por isso que ela tem falado, irmãos, sobre o quê? Sobre a nossa fé nos santos, sobre a doutrina e o ministério de Jesus, a preciosidade desse ministério, sobre a disciplina da Igreja Apostólica. Ela tem incentivado para manter em nosso coração a pureza, a santificação, porque assim temos condições de identificar o reino dos céus aqui nesta terra por meio de nossas boas ações, tanto para todas as pessoas que nos veem e leva a essa compreensão a essas pessoas. E uma vez que nós se purificamos, se distanciamos das coisas inconvenientes e se aproximamos, o que acontece? Volvido lá, temos interrogação para a obra de Deus. Olhamos para a obra de Deus como fosse arcaica, atrasada, como fosse uma prisão, quando as pessoas focam no mundo, discriminam as próprias palavras de Jesus, e uma delas são com relação à santificação. Não é possível se santificar? Não é possível se santificar. Como assim não é possível se santificar? O que Jesus veio fazer a esta terra? Ele veio se crucificar para que as pessoas vivessem no pecado? É isso? Como as pessoas conseguem chegar a essa conclusão? E por que as pessoas elas sustentam impossível a santificação? Porque ela olha para o mundo. O inimigo não vai incentivar ninguém, irmãos, a se santificar, não. Não vai mesmo, não. E isso contraria a própria palavra de Jesus quando ele disse, sede imitadores de Deus. Sede perfeito como é vosso Pai que está no céu. Jesus disse, sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E o apóstolo São Paulo, ensinando a igreja de Hebreus, o que ele fala? Ele fala o quê? De uma forma resumida, sem santificação ninguém verá a Deus. Se uma pessoa sustenta que é impossível a santificação, qual que é o significado da luta dela? Qual que é o significado? É impossível a santificação. Como assim? Isso vai trazer a motivação para que as pessoas lutem para se santificar? Para se envolver no amor do reino dos céus? Isso não empolga, irmãos. Isso não motiva ninguém. É isso que o inimigo quer. Mas a Santa Vó Rosa veio mostrar que é possível a santificação. Basta obedecermos a doutrina e disciplina que ela tem pregado. Ela tem nos retransmitido por meio do nosso Santo Irmão Aldo, que por meio do boletim tem nos passado. É possível, desde que nós se envolvemos com a obra de Deus, conseguimos ver essa possibilidade. E quando nós acreditamos nessa realidade, sabemos que a nossa salvação é possível sim. Quando nós cremos, é possível a santificação, é possível a salvação. Então a nossa luta tem significado em lutar para conservar este amor em nosso coração, tanto a Deus, a obra de Deus, quanto também ao nosso semelhante aqui nesta terra. Irmãos, fôssemos para nós falar sobre o amor, a grandeza desse sentimento que necessitamos muito em nossa vida, é muito necessário em todos os momentos de nossa vida, precisaríamos de muito tempo. Mas guarde essas palavras em vossos corações, que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoe muito a cada um de nossos irmãos. E a seguir, nós iremos apreciar mais um hino pelo coral, que tem o título Igreja Viva. Igreja
agradecer a todos os senhores e vocês jovens do coral pela apresentação nesta noite. Que a Santa Voz, Santo Irmão Aldo abençoe muito. Quero agradecer nossos obreiros, diaconisa, pelo trabalho prestado aos longos dessa reunião. Colegas de ministério, pela sua presença, também pelo trabalho que tem prestado. Visitante, convido para que esteja mais vezes em nosso meio. Sentimos muito bem com a sua presença e sentiremos muita alegria em receber a sua pessoa mais vezes em nossas reuniões. A reunião é realizada aqui todos os sábados, domingo às 19 horas e às quinta-feira às 19 horas também, mas uma reunião voltada para oração. Teremos a satisfação de receber mais vezes em nosso meio. Convido por gentileza aqueles que têm condições para que se coloquem em pé. Todos em sentido de oração, nós iremos falar com Deus. Santíssimo Deus, mais uma reunião, mais um presente, mais uma oportunidade que o Senhor concedeu a todos nós, indistintamente, para que pudéssemos louvar o Teu nome, para que pudéssemos aprender mais, como também fortalecer nosso conhecimento. Muito agradecemos o Senhor, Pai, por mais esta oportunidade, tão magnífica, tão maravilhosa. Agradecendo ao Senhor Jesus pelo ministério que tem realizado e por ter formado esta obra aqui nesta terra. Agradecer à Senhora Santa Vó Rosa por ter formado de acordo com a vontade de Jesus. E também ao profeta Irmão Aldo, que manteve tudo de acordo com a vontade do reino dos céus. Isso é muito bom, porque isso facilita alcançarmos a paz aos longos de nossa caminhada aqui nesta terra, a felicidade. Sendo assim uma luz a brilhar. Ó Pai Todo-Poderoso, ó Jesus, nosso amado Mestre, rogo a Tua graça preciosa a cada um de seus filhos. Rogo por aqueles que não vieram por motivo justo, muito justo, que a Tua paz alcance e console a cada um deles. Rogo por esta humanidade, que alcance a cada um essas palavras e eles possam ter esta paz verdadeira em seu coração. Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, profeta de Deus e Santo Consolador, nós neste momento rogamos a Tua bênção para essas pessoas que estão com esse nome nessa caixa de pedido de oração, que eles possam se valer, ó Santa Vó Rosa, dessas bênçãos, que eles possam se valer dessas bênçãos, ó Santo Irmão Aldo, e ter seus problemas solucionados. Neste momento rogo por esses presentes que irão para seus lares, que a Tua paz seja entregue a cada um deles, que anjos, que santos acompanhem até seu lar e que ali permaneça, dando toda a proteção para que ele se sinta bem, fortalecido e vençam as lutas de cada dia. Nessa certeza, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, quer abençoar a cada um de seus filhos. Muito agradecemos também ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo e a todo o poder celestial. Amém.